Fala nerds, como vão? Se teleporte para o nosso universo que o vídeo está prestes a começar. Tchau, até já. Fui! O século XX foi extremamente marcante para o desenvolvimento científico e para a compreensão sobre o nosso universo. Isso ocorreu graças ao crescer das teorias mais complexas, criadas para descrever a estrutura do nosso universo, como a teoria da relatividade geral de Albert Einstein e a teoria de física quântica. Todavia, apesar do sucesso dessas teorias, elas deixaram algumas questões em aberto. Primeiramente, a relatividade geral não consegue explicar a teoria do Big Bang, nem o comportamento dos buracos negros em segundo lugar. A física quântica não oferece uma explicação satisfatória para a gravitação. Mas, afinal, o que é essa tal de teoria das cordas? Bom, vamos lá. Se você observar um deserto de uma determinada altura, o que você verá será um espaço contínuo cuja cor dependerá da coloração de areia que o compõe. Mas se você chegar perto desse deserto, verá que ele é formado por minúsculos grãos de areia. Esses grãos, por sua vez, são constituídos por partículas ainda menores que são invisíveis a olho nu, os átomos. Estes têm sua estrutura formada por elétrons, prótons e nêutrons. Você já deve ter ouvido falar muito sobre isso nas aulas de química, mas, se caso ainda não saiba o que são, nós te explicaremos. Os prótons e nêutrons são formados de partículas elementares que são chamadas de quarks. Caso não saiba que coisa é essa de quark, é um dos dois elementos que constitui alguma matéria, enquanto o outro é chamado de lepton. É até esse ponto que vai a física convencional. A teoria das cordas, porém, vai um pouco mais além. De acordo com a teoria das cordas, os quarks são formados por pequenos filamentos de energia semelhantes a pequenas cordas vibrantes, daí a origem do nome da teoria. Essas cordas estariam vibrando em diferentes padrões, com frequências distintas, produzidas diferentes partículas que compõem o nosso universo. A teoria das cordas foi desenvolvida na tentativa de unificar essas duas principais ideias da física moderna. Ela começou a ser desenvolvida em 1919 por Theodor Kaluza e continua evoluindo. A última inovação foi proposta por Edward Whiting em 1994 e 1997. No entanto, a mesma teoria diz que há uma possibilidade de haver um ou mais universos paralelos. A existência de universos paralelos pode parecer algo inventado por escritores de ficção científica, ou fantasia espacial com pouca relevância para a física teórica moderna. Mas a ideia de que vivemos em um multiverso composto por um número infinito de universos paralelos tem sido considerada uma possibilidade científica, embora ainda seja uma questão de debate vigoroso entre os físicos. Você já deve ter ouvido falar sobre a enigmática experiência do gato de Schrödinger, um animal assustador que vive em uma caixa fechada. Em linhas gerais, o ato de abrir a caixa nos permite de acompanhar um dos possíveis futuros do gato. Ele está vivo? Ele está morto? Incluindo um na qual ele é morto e vivo ao mesmo tempo. Esta interpretação parece ser impossível considerando o fato da nossa intuição humana não estar familiarizada com ela. Mas isso seria perfeitamente possível de acordo com as regras estranhas da mecânica quântica. A razão pela qual o estado duplo pode ocorrer é que o espaço de possibilidades na mecânica quântica é enorme. Matematicamente, um estado da mecânica quântica é uma soma ou superposição de todos os estados possíveis. No caso do gato de Schrödinger, o gato é a superposição dos estados morto e vivo. Mas como podemos interpretar esse dilema para que ele faça qualquer sentido prático? Uma forma popular é pensar em que todas essas possibilidades, de modo que o único estado objetivamente verdadeiro do gato é o que observamos. No entanto, você também pode optar por aceitar que todas essas possibilidades sejam verdadeiras, e que eles existam em diferentes universos de um possível multiverso. A teoria das cordas é um dos mais, se não o mais promissor caminho capaz de unificar a mecânica quântica e a gravidade. Por isso que existem tantos físicos e teóricos estudando a respeito dela. Esta unificação, contudo,
É notoriamente difícil, porque a força gravitacional é complicada de ser descrita em pequenas escalas, as atômicas e subatômicas, que é justamente a área da ciência da mecânica quântica. A teoria das cordas afirma que todas as partículas fundamentais são feitas de cordas unidimensionais. Pode descrever todas as forças conhecidas da natureza de uma vez só: gravidade, eletromagnetismo e forças nucleares. Para a teoria das cordas funcionar matematicamente, é necessário pelo menos 10 dimensões físicas. Esse é definitivamente um problema em que só podemos observar 4 dimensões: altura, largura, profundidade e tempo. As dimensões adicionais da teoria das cordas devem, portanto, estar escondidas de alguma forma se ela estiver correta. Para ser capaz de usar a teoria para explicar os fenômenos físicos que vemos com os nossos próprios olhos, essas dimensões adicionais deveriam ser compactadas de tal maneira que seriam absurdamente pequenas para serem vistas. Será que talvez para cada momento das nossas grandes 4 dimensões existam 6 direções extras indistinguíveis? É aí que a teoria das cordas dá um verdadeiro nó em nossas mentes. Outro problema para os pessimistas, uma característica para os otimistas, é que há muitas maneiras de fazer essa compactação de dimensões. 10.500 mais precisamente, é o número de possibilidades que os cientistas calculam. Cada uma dessas compactações resultaria em um universo com diferentes leis físicas, tais como diferentes massas de elétrons e diferentes constantes de gravidade. No entanto, também há vigorosas objeções na metodologia de compactação, então o problema não foi resolvido completamente. Se existe um multiverso, a pergunta óbvia que fica é: qual dessas possibilidades é a que vivemos? A teoria das cordas em si não fornece nenhum mecanismo para prever esta realidade, o que nos impede de testá-la. Mas, infelizmente, um estudo de cosmologia do universo primitivo transformou este erro em um recurso. Testando a teoria do multiverso, os universos previstos pela teoria das cordas e a inflação no mesmo espaço físico, ao contrário de muitos universos da mecânica quântica que vivem em um espaço matemático, poderiam se sobrepor ou colidirem. Na verdade, eles inevitavelmente devem colidir, deixando as possíveis pistas no céu cósmico que podemos tentar procurar. Os detalhes dessas pistas dependem intimamente dos modelos, que vão desde pontos quentes ou frios na radiação cósmica de fundo para vazios anômalos na distribuição de galáxias. No entanto, uma vez que as colisões com outros universos podem ocorrer em uma determinada direção, a expectativa geral é que todas as pistas devem quebrar a uniformidade do nosso universo observável. Estas pistas estão obviamente sendo perseguidas vorazmente por cientistas. Alguns estão procurando diretamente através de impressões no fundo de micro-ondas cósmicas, a radiação remanescente do brilho do Big Bang. No entanto, nenhuma dessas pistas foi encontrada por enquanto. Outros estão à procura de um apoio indireto, tais como ondas gravitacionais, que são ondulações no espaço-tempo provocadas pela passagem de objetos maciços. Essas ondas poderiam provar diretamente a existência de inflação acelerada, o que, em última análise, reforça o apoio para a teoria do multiverso. Se nós algum dia vamos ser capazes de provar a existência de um multiverso, é difícil de prever, porém, dadas as implicações maciças de encontrá-lo, a pesquisa certamente vale a pena.